Está no ar o seu podcast semanal Doses de Atipicidade. Sejam muito bem-vindos. Esse podcast foi criado para trazer mais informação de qualidade sobre autismo e neurodiversidade. Eu sou Carla de Castro, nutricionista, criadora e apresentadora deste bloco. Eu tenho mais de 20 anos de formação, mais de 5 anos atuando dentro dos transtornos do neurodesenvolvimento, e eu criei esse quadro justamente para poder trazer aqui profissionais e mães atípicas para compartilharem a sua história. Então, se você ainda não conhece o nosso podcast, lá no Instagram é @doses de atipicidade. No YouTube, o mesmo, Doses de Atipicidade também. Todos os episódios eu coloco lá na íntegra para vocês poderem assistir. E o meu Instagram pessoal é o @nutri.carla. Eu trabalho com muitos pacientes atípicos, tanto no autismo como no TDAH. Eu atendo todas as idades. Tenho uma clínica aqui na Asa Norte, a Clínica Salva. E eu dedico a maior parte do meu tempo aos pacientes atípicos. E hoje nós temos um convidado muito especial. Eu já estava atrás dele, faz tempo. Eu nunca trouxe aqui um profissional da área de educação física, então é o nosso primeiro especialista em educação física, mas ele também é psicomotricista, ele é neuropedagogo, psicopedagogo, ele atua com crianças atípicas e adolescentes adultos também. Ele é servidor da Secretaria de Educação e sócio do Instituto Viver Criança. Então, hoje eu tenho a honra de receber aqui no Doses de Atipicidade o professor Tolentino. Ele já é bem conhecido em Brasília, já trata com crianças atípicas há bastante tempo. Ele é uma referência na área. O Doses de Atipicidade com certeza traria ele. Professor Tolentino, um prazer. Estou muito feliz de ter você aqui. Doses de Atipicidade agradece imensamente o seu aceite para participar desse quadro com a gente. Eu tenho certeza que a gente tem muita informação para trocar e, por favor, se apresente. Bom, Carla, muito obrigado, pela oportunidade de dar ênfase na educação física e como a psicomotricidade no transtorno do espectro autista. O meu nome é Joselmo da Silva Tolentino, conhecido como professor Tolentino. As minhas características são olhos castanhos, barba por fazer, cabelo grisalho já e 1,78 m. Então, grande prazer estar aqui com você e que a gente possa desfrutar bastante hoje do nosso bate-papo. Excelente. Gente, falhei de novo, né? Mas então vamos lá, a minha descrição. Eu tenho 1,65 m, sou morena com traços indígenas, cabelo um pouco abaixo do ombro, escuro, segundo a minha querida Carol falou hoje. Precisando dar uma clareadinha no cabelo. Olhos escuros também. A gente está com fundo azul aqui no estúdio, Doses de Atipicidade. Coisa boa. Então vamos começar. Me diz como é que você associa, de onde surgiu a ideia de associar a educação física ao autismo e como é que isso apareceu, como é que isso surgiu na sua vida? Isso surgiu mais ou menos 10 anos atrás, Quando eu jogava futebol profissional, joguei 17 anos, como profissional. E nesse longo tempo de atleta, conheci minha esposa, que é a Célia. Beijão, Célia. E foi uma das grandes referências e apoiadoras, para trabalhar na área da educação física. Quando eu terminei de jogar futebol aos 28 anos, que eu encerrei a carreira, eu vi que não dava mais para prosseguir. A minha esposa me incentivou a estudar. Eu tinha apenas o primeiro ano do segundo grau, com 28 anos, e ela fez a minha inscrição no EJA. E ela praticamente me obrigou. Tem mulher, tá vendo? Tem mulher que vem para apoiar, Então, aí eu fui seguindo a causa, terminei, o supletivo, que eu agradeço muito o EJA. O EJA é muito importante na vida das pessoas. Excelente. E logo em seguida eu fui para uma faculdade, Fiz o vestibular, passei. A faculdade... Posso falar a faculdade? Pode, claro. A faculdade UDF, que eu tive a oportunidade de estar terminando o meu curso de educação física. Inclusive, beijo para Rica, nossa parceira aqui também no podcast. E em seguida, minha esposa me incentivando, vamos fazer o concurso, comendo para temporário, para você entender como é que trabalhar na educação física escolar. Perfeito. Só que eu não imaginava o que era, Eu estudei, passei, graças a Deus, e assumi o contrato temporário. E nesse tempo eu tinha que realizar alguns cursos, Tanto que eu realizei o curso da Educação Precoce, que é um programa maravilhoso aqui no Distrito Federal. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. O qual eu trabalhei 2 anos, onde foi a minha escola.
E tive que fazer outros cursos de autismo, TDAH, deficiências múltiplas e como outras deficiências para estar passando numa habilitação, para estar assumindo, né, esse cargo de professor, como temporário. É que a gente passa por um crivo muito importante, que é a aptidão, a habilitação que a gente faz na secretaria para ser apto para trabalhar no centro São especial. várias etapas, né? E para trabalhar no centro especial. Consegui, passei e comecei a trabalhar na educação precoce, onde eu aprendi muito, onde eu trabalhei com bebês de 0 a 3 anos e 11 meses. Foi onde que foi um grande norte na minha vida, onde eu comecei a ter paciência, comecei a entender o que essas crianças áticas precisavam. Perfeito. E como minha esposa trabalhou 25 anos com TEA, nível de suporte 3, eu via o que autismo profundo. Eu via o que ela fazia. Eu falei, vou aprender. E ela foi me ensinando, aí fui me especializando, né? Fui fazer psicopedagogia, neuropsicopedagogia. Fiz também especialização em educação especial, AEE, né? E como também o último que eu fiz que me deu um norte essencial foi a ciência ABA. Perfeito. Que é onde que eu uso as ferramentas necessárias que o ABA me fornece para estar trabalhando com crianças autistas de todos os níveis de suporte. E até é legal a gente falar sobre isso aqui, porque tem muita gente que tem muito preconceito com ABA, é incrível. Porque acho que talvez em algum momento ele pode ter sido mal aplicado, uma metodologia talvez mal utilizada, e aí todo mundo acha que a ABA é só a criança ser domesticada, né? Ela fazer um processo de repetição puramente. Não, gente, tem protocolo, tem toda uma ciência por trás, tem toda uma expertise, né, daquele profissional, e traz muito resultado. Eu já trouxe aqui várias profissionais que atuam com ABA. A Dani é uma delas, a Tati é outra, e as meninas têm respostas incríveis, assim, resultados incríveis com a aplicação do ABA. Então, para a gente deixar um pouquinho, né, esse preconceito do ABA de lado e entender que sim, ele é uma excelente ferramenta. Quando se fala em ABA, todo mundo se associa ao behaviorismo, ao comportamentalismo. Perfeito. E a Skinner. Todo mundo leva aquela imagem do ratinho. Aquele condicionamento, né? Isso, do cachorro e do cavalo. Então, não é isso, gente. Existem muitas ferramentas que são essenciais para trabalhar com ABA. Que nem eu... Quando eu comecei mesmo a trabalhar efetivamente com autismo mesmo na Secretaria de Educação, foi onde que eu entendi que era um nível de suporte 1, 2 e 3, né? Com nível substancial, com muito apoio. E a ciência ABA me deu esse norte. Eu fazia as coisas corretas, mas eu não sabia o que era. Então, eu fui estudar, fiz uma pós-graduação em ABA, eu vi o sentido que eu estava fazendo. Perfeito. Falei assim, Deus, muito obrigado, agora eu vou seguir, né? Adiante. E nesse contexto todo, nessa trajetória, teve algumas situações que eu aprendi com a vida e estou aprendendo todos os dias, né? Que a gente não aprende na faculdade, a gente não compra em farmácia, a gente não compra no supermercado, que é paciência, calma, dedicação e aquela palavrinha bem difícil para alguns, que é amor na profissão. Não, e como é importante você falar isso também. O podcast, gente, para quem, né, tá acompanhando, quem chegou agora ou quem acompanha a gente há pouco tempo, a ideia que é exatamente essa, trazer profissionais que sejam especialistas na área. Quando você fala, eu sabia fazer, mas eu não sabia por que eu estava fazendo, e isso reflete o quê? Alguém que aprendeu uma metodologia, mas não aprendeu a base dessa metodologia, a ciência por trás dessa metodologia. E o quão é importante como profissionais a gente ter essa curiosidade. Acho que uma das minhas grandes características, talvez uma das mais fortes, é isso, a curiosidade. Eu gosto de aprender, eu pesquiso. Eu sou da área da ciência, eu sou da área acadêmica. Eu sou professora de pós-graduação também, então eu formo nutricionistas e médicos para atuarem nessa área. Tem uma pós em Floripa, que eu faço a coordenação do curso em autismo, TDAH e T21. Então, eu sou da área acadêmica e uma das minhas grandes características é a curiosidade. No início, eu também via que eu acertava e às vezes eu falava, gente, mas onde que está o segredo disso aqui? E a gente vai estudando até descobrir. Isso nos diferencia de outros profissionais que muitas vezes não têm essa segunda parte. Faz empiricamente ou faz porque alguém explicou como é para fazer, sim, mas não entendeu a base. E qualquer coisa que fuja daquele tradicional, a pessoa travou. Ela não vai saber conduzir. E um dos compromissos do Doses de Atipicidade é trazer profissionais aqui que tenham essa base. Porque todos nós somos diferentes, absolutamente diferentes. E dentro do autismo,
mais ainda, transtorno do espectro do autismo, né? A gente tem as pessoas atípicas que fogem desse padrão esperado. E quando você é um especialista, você sabe fazer, ainda que fuja daquele padrão esperado, e não tem padrão, né? Ou dentro do espectro, a gente sabe conduzir. Isso diferencia um bom profissional daquele profissional que faz porque aprendeu a fazer ou replicar sem muita base, né? E é desses profissionais que a gente tem que ter muito cuidado. Então, quando eu pensei em abrir o podcast, eu falei, gente, como seria eu levar um monte de profissionais diferentes para falarem das suas especialidades, para que o pessoal de casa, as mães ou o próprio paciente adulto, né? A gente conversou um pouquinho nos bastidores e eu tenho falado muito sobre autismo no adulto, mulheres, homens, idosos, inclusive, que fecham diagnóstico já, né? Ali na terceira idade, que a gente diz. E passaram a vida inteira, às vezes até por alguns profissionais que não tiveram a habilidade suficiente para identificar aquele diagnóstico, justamente porque o que fugiu um pouquinho, não, isso aqui não deve ser nada importante. E aí, muitas vezes, passa por cima e a vida segue. Então, entender essa base, ela é muito, muito importante, até para a gente evoluir com o nosso próprio paciente, né? Sim. E, assim, um dado muito interessante, assim, hoje chegamos a 2.400.000, né? De crianças autistas praticamente laudadas. Então, no Distrito Federal, se eu não me engano, eu vi no mapa lá, 34 mil do transtorno do espectro aqui em Brasília. Perfeito. Eu acho que, no meu ponto de vista, não é um dado ainda concreto, porque o IBGE, infelizmente, tem falhas. Sim, a amostragem, né? Pelo que eu li no G1, acho que somente 30% das perguntas foram utilizadas nessas pesquisas. Então, com certeza, o Distrito Federal tem mais, né? A gente vê também Minas Gerais com 229 mil, São Paulo explodiu 500 mil. Né? Os dados foram publicados agora, né? No último mês de maio. E foi a primeira vez que foi divulgado, né? Primeira vez na história do Brasil que a gente tem dados sobre autismo dentro do censo, né? Do IBGE. 2,4 milhões de pessoas autistas diagnosticadas no Brasil. E isso está subdiagnosticado. Isso dá uma prevalência de 1,38 dados aqui do Brasil, sendo que nos Estados Unidos a gente está com 1,31. Né? Dados do CDC 2025, publicado em abril desse ano. Então, são dados que trazem para a gente, no mínimo, uma reflexão. Uma reflexão. E a gente já, pegando uma parte da área da educação física, né? Sou psicomotricista também, o quão é importante essas duas áreas. Perfeito. Se você está sentado aqui agora e eu estou sentado, os meninos estão sentados, né? Isso é motor, é desenvolvimento motor. Perfeito. Então, assim, eu procurei estratégias, metodologias que ajudassem essas famílias. Já atendi mais de 500 crianças autistas no decorrer desse tempo todo, mais de centenas. E eu vi o progresso. Por isso que eu resolvi, né, juntamente com minha esposa, que me incentivou a colocar mesmo no Instagram, falou, vamos começar a mostrar, porque está tendo um resultado. E as famílias que estão me assistindo aqui também sabem que o professor Tolentino desenvolve as crianças, por meio da psicomotricidade, da educação física, é muito importante, gente. Um profissional bem qualificado, especializado, o mercado está crescendo e não temos profissionais para isso. Então, eu venho batalhando muito. Recentemente, abrimos o Instituto Viver Criança, junto com a doutora Joia, nossa fisioterapeuta maravilhosa, um abraço para você. E em 7 meses... praticamente bombou, assim, já tem gente na lista de espera. Então, assim, abrimos na região norte, do lado de Sobradinho, Planaltina, coisas que não tinha. E, assim, é muito importante o profissional da educação física na vida dessas pessoas, seja de nível 1, 2 ou 3, se é criança, se é adulto. Nós podemos ajudar, sim. Falei com Carla nos bastidores, como eu ajudo profissionais como o TO, como fono, Perfeito. como psicopedagogos, como psicólogos, que muitas vezes aquele indivíduo não consegue sentar numa cadeira, não tem aquela paciência, então eu vou lá no meio da educação física, da psicomotricidade, realizar trabalhos, atividades do sentar, que é muito essencial para a criança autista, sabemos muito disso, né? Perfeito. Que é um déficit de mais ou menos 80% do sentar mesmo e realizar as atividades. E atividades simples, né? Simples. Entre aspas, assim como a fala, que muita gente fala, mas meu filho não fala ainda, cara. Gente, a fala é a habilidade mais complexa que nós temos. E um simples sentar, muitas vezes para uma criança atípica, é algo desafiador. E aí a gente já entra na equipe multidisciplinar.
né? O Dose de Atipicidade já recebeu inúmeros profissionais. Então, a gente já teve fisioterapeuta, já teve terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, psicólogo, psicopedagogo, todas as áreas. Psiquiatra, nutricionistas. Então, eu busco sempre trazer profissionais de áreas diversas, né? Para a gente fortalecer a ideia da equipe multidisciplinar. E a educação física jamais poderia ficar fora. E aí, como é onde a gente entende que nós não trabalhamos com caixinhas, nem tampouco isoladamente. Né? E é uma das coisas que às vezes eu escuto falar sobre a nutrição e eu falo, gente, eu vou rebater isso até o último minuto, enquanto eu puder. Ah, mas como assim, Carla? O menino já é seletivo, a gente vai propor uma dieta mais restritiva ainda? Não, gente. Não é sobre propor uma dieta restritiva, é sobre entender a necessidade da criança e ir na base, que é alimentação e suplementação. É pensar em comorbidades associadas, é pensar em alterações gastrointestinais, é pensar em alergias alimentares, né? Pensar em desconforto aquele tão intenso que impede a criança de sentar na cadeira. E nós temos as questões de motricidade, né, de ajustes, que muitas vezes elas vão gritar ali naquela criança, mas muitas vezes não é sobre isso, é sobre a dor. Né? Uma criança que está com dor gastrointestinal, uma criança com refluxo, uma criança com gases, uma criança com diarreia, ela vai para o banco de terapia, ela não vai render o que ela poderia render. Então, ninguém está dizendo que a nutrição vai excluir outras terapias. Muito pelo contrário, sou 100% favorável às terapias. Mas, pelo contrário, a nutrição vem para dar suporte para as terapias. Assim como a psicomotricidade, é tudo equipe. É sobre equipe multidisciplinar, é sobre a gente trabalhar junto. É sobre entender que um profissional vai até uma ponta e o outro pega na mão dele e leva ele adiante. Não tem como fazer terapia com a criança que não senta. Que não tem habilidade motora para sentar. Que sente dor ou que, de repente, uma rigidez mesmo. Que um trabalho junto com você ali, tanto da educação física, né, com a psicomotricidade, a criança consegue desenvolver aquela habilidade. E que muitas vezes ela nem percebe, que é o movimento ali do brincar, né, com os protocolos. Terapia não é brincadeira, terapia não é sentar no chão e brincar, igual a terapia alimentar. Né, que as pessoas muito... Não todos, mas alguns profissionais acabam... Não, eu faço terapia, eu vejo muito. Instagram entrega, né? Ah, é especialista em terapia alimentar. Aí eu entro no Instagram, gente, eu entro nos Instagrams, tá? Vou contar para vocês que eu stalkeio alguns profissionais, sim. E eu entro porque tenho muitas famílias que contratam terapeutas em Brasília. Então, a parte do meu tempo, eu estou olhando o Instagram, procurando profissionais para trazer para o podcast, também para indicar para as mães que passam comigo, os pacientes. E às vezes eu vejo, faz terapia alimentar com criança atípica. E aí eu entro para olhar e falo... Não é sentar no chão e brincar. Terapia alimentar não é brincar de comer. Terapia alimentar é protocolo. Terapia alimentar tem toda uma ciência por trás. A mesma coisa com a psicomotricidade, a mesma coisa com a educação física, quando a gente vai trabalhar com os atípicos, né? E assim, dados recentes, bases científicas, cerca de 80% das crianças autistas, dos indivíduos autistas, têm déficit motores. E desses 80%, de 30 a 60 é déficit no equilíbrio. Aí eu te pergunto, profissional de educação física, psicomotricistas, fisioterapeutas e TOs, somos nós que temos que trabalhar isso aí, em conjunto, porque nós trabalhamos o movimento. Perfeito. Né? Eu falo muito assim que a educação física e a psicomotricidade não trabalha só o desenvolvimento motor. Como eu trabalho também na área da educação, eu juntei a área da educação e a área terapêutica. Então, a gente trabalha de forma integral, o cognitivo, o emocional, o social, relação famílias, que é muito importante, viu, Carla? Eu trabalho na educação e, cara, eu tenho uma relação maravilhosa com os pais, com as mães guerreiras, que eu conheço várias, e assim, acreditaram no trabalho, né, do professor Tolentino, e como lá da escola do Centro de Ensino Especial 01 de Sobradinho, melhor escola do mundo, abraço para vocês. Eu tenho que falar de vocês, porque é a minha escola. Sim, né? Eu amo trabalhar lá. Certíssimo. E assim, são várias famílias, sabe? Muitas vezes acaba virando amigos, e eu acabo indicando coisas, muitas vezes a gente vira psicólogos. Assim, uma coisa muito importante, pessoal, também na área da educação, a gente trabalhamos muito com relacionado ao conceito tutelar, né?
mães que sofreram violência doméstica. É difícil falar isso aqui, mas e nós encontramos isso também, sabe? Auxiliar famílias. Quantas e quantas famílias chegaram para mim? Tonetinho, não sei o que eu faço. Calma, a gente vai dar um jeito. Tá, e são várias, né? A gente vai por aqui, você vai procurar isso para fazer. Ó, eu só tenho educação física. Então traz para mim, que a gente vai trabalhar o que tem. Né? Recentemente, uma mãe de Fortaleza, lá do interior de Fortaleza, o filho de nível suporte 3, né? Muitas estereotipias agressivas. E ela entrou comigo no Instagram e falou assim: o que eu faço? Falei: pega os vídeos e começa a fazer em casa. Ela: mas eu não tenho um profissional especializado. Pega e faça. Vou te falar como é que você tem que fazer. Coloca colchão no chão, pneu velho, faz uma rampa, bota uma barra fixa, inventa alguma coisa. Se você vê hoje um menino depois de 3 meses, olha só, filho da Carol, tá no Instagram lá. Acabei de botar, acho que foi ontem mais ou menos. Sabe, a evolução. Perfeito. Então, assim, ela não tinha o que mais fazer, então ela procurou o quê? É o que tem na mão. E eu sempre falo para os pais, façam em casa, não esperam só pelas terapias. Porque muitas vezes nas terapias, na escola, realizamos de 15% a 20%. Quem faz 80% são vocês. Perfeito. Então, assim, cara, tem pais que eu ensino a brincar. Falo: vamos brincar com o seu filho. Mas como assim, professor? Vou te ensinar. Pega um cobertor velho, coloca no chão e coloca a sua criança em cima e vai brincar com ela. Professor, mas ele não comunica comigo. Vão tentar brincar com seus filhos. Façam a parte de vocês. Não espere só por terapia, só por escola. Porque a família é o grande elo disso aqui. Né? No tratamento, na inclusão da criança autista e como outras crianças com deficiências também. Não, e as terapias são super importantes. Mas, gente, são 2 horas de terapia, 4 às vezes, semanais. Para quantas horas em casa? Se não tiver essa triangulação profissional, criança e família, né? Ou a escola ali também, a gente acaba trazendo mais um ponto, não vai fluir como deveria. Então, tem que existir o empenho dos pais. Às vezes, as mães, né? As mães solo acabam, por N motivos, às vezes pelo próprio diagnóstico, passando por um período de um processo de divórcio, enfim. Mas a família atípica, ela tem uma responsabilidade muito grande, né? Por isso que o suporte para essas famílias também é muito importante. E é muito interessante você falar: eu ensino a fazer em casa. Gente, não é só sobre ter dinheiro e recurso para pagar e para contratar um profissional. E a gente sabe que esse é um problema, né? Um autismo, ele é um transtorno caro. Eu vi isso uma vez e isso me doeu. E eu fiquei pensando: gente, essa fala não é confortável. E aí eu fiquei refletindo sobre isso e depois eu falei: não, mas ainda que isso seja desconfortável, o autismo, ele é um transtorno caro, ele é um diagnóstico caro. Ele demanda muito, ele requer muitas terapias, muitas frentes, muitas abordagens. Mas muitas vezes a gente consegue fazer em casa aquilo que não é possível fazer fora. E aí a gente tem aqui o professor Tolentino aí com toda a boa vontade dele, né, atendendo uma mãe que nem está em Brasília, que está fora de Brasília, dando orientação e suporte para que ela consiga desempenhar as atividades em casa. E eu vou reforçar aqui, eu falei isso já várias vezes aqui, vou falar de novo. Não espere o diagnóstico para começar a fazer as estimulações, não espere o diagnóstico para começar a fazer as terapias, porque senão a gente perde tempo. É muito mais fácil tratar uma criança com 3 anos do que um adolescente de 13. É muito mais fácil, tanto na abordagem nutricional como nas demais terapias. Uma criança de 3 anos que tem dificuldade para sentar, é muito mais simples para a gente conseguir tratar isso através da psicomotricidade, alimentação, do que uma de 13. Já veio com a vida inteira naquele mesmo processo. A alimentação nem fala. Criança seletiva com 3 anos, a abordagem é uma. Com 13, a abordagem é outra. Até 3 anos, a mãe e o pai conduz muito bem, porque a gente quer que a criança tenha autonomia. Mas quando a criança alcança a autonomia, a gente fala: meu Deus, e agora? E agora o que eu faço? Porque é muito mais complexo. Um menino que já abre a geladeira, que abre armário, que já tem as vontades dele em relação à alimentação, é muito mais difícil. Então, a intervenção precoce, ela tem um papel muito importante. Não espere fechar diagnóstico. Eu vejo, às vezes, famílias que ficam 1 ano, 2 anos aguardando um diagnóstico para começar a pensar sobre. Não espere fechar diagnóstico. Comece a fazer as intervenções assim que elas forem necessárias. Não precisa fechar diagnóstico para entender que a criança precisa de suporte para sentar. Ou para pegar no lápis, ou para escrever, ou para desenhar, ou para fala, ou para qualquer outra habilidade que ela não tenha desenvolvido. Né? O quão isso é importante. Traz pra gente, vamos lá para a parte mais prática, né? Traz pra gente um caso, de repente 2, não sei, o que te remete em relação à evolução das crianças com essa abordagem
da educação física, da psicomotricidade, dessa atuação que você faz junto às crianças atípicas? Existem vários exemplos. Criança que voltou para a escola. Crianças que estão tendo um relacionamento social aceitável. O principal, melhorou muito nas atividades de vida diária. Pegar AVDs. um copo... AVDs, desculpa, AVD... Não, imagina. AVDs, atividades de vida diária, funções executivas. Muitos não conseguiam ir ao banheiro, porque realizamos um movimento certo para ir ao banheiro, né? Para tirar, para botar o negocinho para fora, para fazer xixi, para fazer o número 2, para pegar um copo com água, para pegar uma colher. Gente, isso tudo é movimento motor. Então, nós trabalhamos isso na educação física, psicomotricidade, né? Outros também conseguiram vestir roupas. TOs, não fica com raiva do professor Tolentino, não. Mas eu tento sempre ajudar os TOs, porque é um papel muito importante, terapeuta ocupacional. Então, nós, lá no Instituto, realizamos essa conversa interdisciplinar, nós trocamos ideias, fazemos relatórios e planejamentos também. Então, tem muitos exercícios que nós utilizamos para isso, né? Funções executivas, enfim, para estar andando no shopping. Se eu não me engano, o Jonathan, que é um dos campeões de visualizações aí no Instagram, que é um grandão que tá comigo lá. Olha. A mãe recentemente levou pra Goiânia, cara, pra passear. Falou, consigo, Tolentino? Falei, consegue, vai dar certo. Não, e muitas vezes as famílias ficam impedidas, né? Eu conheço famílias que falam, não viajo mais, Carla, não dá. É impossível entrar no avião, é impossível botar dentro do carro. E aí a família inteira fica num processo delicado. De falar assim, não consigo mais viajar. E os outros filhos, muitas vezes típicos ou atípicos também, que gostariam de ter essa experiência, não podem ter. Então, é uma família que tem um processo ali muito, muito delicado por conta de um diagnóstico. E que isso poderia ser tratado. Né? E a AVD, gente, igual a gente está colocando aqui, é atividade de vida diária. Então, é amarrar o cadastro, é escolher a roupa, é tirar a roupa ou vestir, é colocar a roupa no cabide, é dobrar o edredom, é lavar uma louça. Isso é AVD, isso é treinável. Né? Mas isso só vai acontecer se a família ou os profissionais que atuam que tiverem o interesse, e eu vou até falar boa vontade, de investigar o que mais está além do autismo. Nem tudo é autismo. Nem tudo é o espectro. Né? O que mais eu posso investigar? O que mais eu posso fazer por essa criança? O que mais eu posso fazer por esse adulto, esse adolescente, esse idoso, por exemplo? Se eu colocar tudo na conta do autismo, eu não vou fazer mais nada. Eu não vou levar para TO, não vou levar para fono, não vou levar para nutricionista. Não, isso é o autismo. Tá com comportamento agressivo é autismo. Tá com gases de tensão abdominal. Isso é autismo. Tá cometendo autolesão ou heterolesão. Isso é autismo. Não estuda, não entende, não aprende. Tudo tá na conta do autismo. Isso é capacitismo. É nosso papel, enquanto profissionais especialistas na área, fomentar a investigação de comorbidades associadas. E aí, no final, a gente entende que o autismo, muitas vezes, é isso aqui. É o mínimo. E eu não estou falando de todos. A gente tem pacientes também com autismo profundo ou nível 3 de suporte, que muitas vezes ele não vai desenvolver uma fala funcional, muitas vezes ele não vai ter condições de ter uma vida funcional e tudo bem, ok, é uma condição dele. Mas e aquele que é um de suporte? Mas que tem uma inabilidade, mas que ninguém está olhando para isso fora do espectro. E aquela criança que poderia desenvolver a fala se ela fosse minimamente estimulada e recebesse uma alimentação e uma nutrição? Gente, nutrição é tratamento não medicamentoso para o autismo. Para o TDAH também, mas a pauta aqui é autismo. Não adianta uma criança desnutrida ir para um banco de terapia e a terapeuta querer que ela fale, que ela compreenda o alfabeto, que ela vá conjugar verbo. E a criança sabe tudo, tá tudo ali na cabecinha. Eu falo isso para as mães. Essa criança sabe tudo, ela entende tudo. Ela não está conseguindo oralizar, ela não está conseguindo botar para fora. E muitas vezes isso passa por um processo de desnutrição. Sim, as crianças autistas têm mais risco de desnutrição, porque estômago tem as suas características de alteração, isso é fisiológico. Baixa produção de ácido clorídrico, baixa produção de enzima digestiva, menor absorção de nutrientes, o intestino que tem que fazer a absorção está alterado, disbiose, hiperpermeabilidade. Tudo isso prejudica a absorção de nutrientes. E eu falo de alimentação e suplementação mesmo. E aí eu não estou alimentando essa criança direito, uma criança que come pão,
o dia inteiro, açúcar, aditivos químicos, lácteos adoidado, alimentos industrializados, bebidas açucaradas, e eu quero que ela renda no banco de terapia, eu quero que ela fale lá com a tia, com a fono que está ajudando ela nessa estimulação, ou que ela desenvolva todas as atividades de vida diária da melhor maneira. Não vai acontecer. Desculpa, não vai acontecer. Enquanto essa criança não tiver uma correção de exames químicos, de deficiência nutricional, a gente não consegue avançar com as terapias. E eu sou fã de terapia, equipe multidisciplinar mais uma vez. Mas não vai resolver se essa criança não tiver esse olhar. Só que se eu não olhar para essa parte da alimentação, eu caio no capacitismo. Não, o autismo é assim. Quem vai olhar? Quem que vai investigar as comorbidades associadas? Quem que vai entender que ali é um humano? E todo mundo precisa de nutrição, assim como todo mundo precisa de uma estimulação precoce, assim como todo mundo que tem disfunções motoras precisa de um profissional para estar acompanhando. Não, o autismo é diferente. E aí eu não faço nada. E aí eu onero a família, eu onero o Estado. Aquela vida, porque é um humano, também não vai atingir seu potencial maior. Sua máxima potencialidade, como a gente gosta muito de dizer. Não é pegar um autista e deixar ele igual ao outro. Porque a gente não trabalha com comparações, apesar de que a gente tem os marcos do desenvolvimento, eles precisam ser respeitados. Mas eu não quero comparar uma criança com a outra, eu quero que ela atinja o máximo potencial dela. Mas se eu não der instrumentos e ferramentas para que isso aconteça, eu não vou deixar, eu vou cercear. E aí eu estou sendo capacitista. Eu estou impedindo que ela, na condição dela e com as limitações dela, atinja o máximo potencial. Então, nós precisamos, enquanto profissionais, nós precisamos ampliar o olhar. Não dá para achar que tudo está na conta do autismo. Senão eu não vou fazer mais nada. Verdade. E aí, o que mais? O que mais que nós temos dentro dessa área da educação física? Como é que você... Pergunta que eu estou curiosa. Vamos lá, talvez seja a dúvida da audiência. Como é que você trabalha isso lá? Chegou uma criança. Vamos botar aí, nível 1 que seja, ou 2, suporte. Como é que você trabalha esse desenvolvimento dessa coordenação motora, dessa inabilidade, falta de habilidade, enfim, como for melhor falar, a psicomotricidade? Como é que funciona isso ali na prática? Quando chega, tanto na escola como na clínica, a gente temos um protocolo, né, de avaliação motora. Avaliação motora e psicomotora, né? Perfeito. Que nós mesmos criamos, do Instituto Viver Criança, não só aquela coisa limitada, correr, andar, coordenação motora, fina, grossa. Não, a gente elencou mesmo assim uns 20 domínios, tanto de regulação sensorial, de estereotipias, né, de rigidez cognitiva, colocamos isso numa avaliação. Então, primeiro momento, nós realizamos uma avaliação, deixamos a criança à vontade, e daí começamos, né, a fazer as interferências. E a gente realiza os planejamentos, né, para esse indivíduo, qual que seja, né. Então, assim, mas algo que a gente deixa bem claro, primeiramente a gente deixa a criança à vontade, o adolescente à vontade, e a gente vai conseguindo encontrar coisas positivas e coisas a melhorar. Perfeito. Porque eu falo para muitos profissionais, estava recentemente também com vários profissionais, professores da educação, e outros também que eu dou consultoria, pare 5 minutinhos e olhe para o seu aluno. Só observa. Sabe? Se observar aquela criança que está sentada lá. Você vai olhar a criança, esqueça o diagnóstico. Olha para o ser humano que está por trás do diagnóstico. Garanto para vocês vão arrepiar no tanto de coisas boas que vocês vão encontrar. E poder trabalhar de acordo com os planejamentos. Então, assim, muitas vezes chega e está com coordenação motora fina, com dificuldade, a gente vai fazer isso. Não, está com a coordenação motora grossa, a gente vai fazer isso. Então, lá, junto com o professor Tolentino, com a equipe do Instituto Viver Criança, nós temos, né, a nossa metodologia de trabalho. Lógico que trabalhamos os casos específicos, que precisa, no caso do equilíbrio, mas muitas coisas a gente usamos a psicomotricidade, os jogos e brincadeiras, que são ciências. Isso é inegável, né? Eu amo jogos e brincadeiras, a psicomotricidade também, recentemente agora eu estou como psicomotricista pela ABP. Então, nós utilizamos disso, né, na área do desenvolvimento motor. E também tem as psicólogas, as fonos, que realizam também os seus diagnósticos e juntos sentamos e debatemos o que é melhor para a criança. Perfeito. Então, é algo planejado, é algo especializado. Exemplo, chega lá os pais, mas é grupinho? Não. Primeiro, seu filho vai passar por um trabalho especializado, individualizado.
Então, se tem 5 profissionais de educação física, são 5 profissionais com cada aluno, com cada paciente. E com o tempo, com o decorrer da sua evolução, a gente vai encaixando com turminhas, né? Para ter esse convívio social. Então, assim, é bem bacana o trabalho que nós realizamos. E, assim, cara, eu gosto do meu trabalho. As pessoas perguntam para mim assim, professor Tolentino, por que você tem essa paciência? Como todo mundo fala que é dom. Eu acho que Deus me escolheu para isso, né? Até minha esposa fala. Eu tive que aprender, pessoal. Eu tive que estudar sobre o autismo. Entender o que é autismo. Eu tive que estudar quem é a pessoa com autismo. Né, cara? Que entramos aí já nas características, nas comorbidades. Fui entender o que é uma rigidez cognitiva, ou inflexibilidade cognitiva, ou rigidez comportamental, como queiram. Fui entender que são estereotipias. Entendi que eram estereotipias, inofensivas, agressivas, e como trabalhar com elas, como diminuir. Algumas são naturais, que nós podemos não interferir. Fui aprender o que é crise, que é o ponto principal que todos vocês querem saber, que é o grande interrogação de qualquer debate, qualquer podcast. Como que eu vou fazer diante de uma crise? Eu acho que você colocou muito bem, esse é o maior desafio. Eu acho que as pessoas que às vezes se esquivam um pouco, né, de trabalhar nesta área, é assim, mas e a criança desregular? E se a criança entrar em crise, eu faço o quê? Então, eu acho que esse é a grande preocupação, o grande desespero, né, dos profissionais que vão atuar nessa área. E tem que saber manejar, né? Tem que saber manejar. E assim, a gente não viu, acho que até hoje no Brasil, se eu não me engano, só nos Estados Unidos, que curso existe para crise, manejo de crise? Como se comportar diante de uma crise? Tolentino, como é que você faz? Eu vim 10 anos. Então, eu sei as maneiras de me lidar com a crise. E quando ela acontece, eu sei lidar. Mas eu vim 10 anos trabalhando umas coisas que sejam inofensivas, que não seja perigoso nem para mim, nem para o aluno. Perfeito. Né? Eu sei como me defender, como me esquivar. Eu uso técnicas. Pessoal, pega em casa. Compra urso grandão. Usa ele como protetor. Sabe? Colchonetes também ajudam. Sabe? Para você não tentar machucar a criança e nem a criança te machucar. Não, e o profissional também, o pai, né, tem que ter cuidado, gente, porque muitas vezes acontecem agressões. Aquela criança, aquele adolescente que está naquele momento de comportamento agressivo, e eu vou falar mais uma vez, acho que pela enésima vez, a agressividade não é do autismo. O comportamento agressivo pode ser, e muitas vezes ele está sendo derivado de uma dor. Seja dor, né, do estômago, seja dor de barriga, e aí a nível intestinal, seja uma dor de cabeça, pode ser uma otite, né, uma dor de ouvido. Normalmente, os comportamentos agressivos dentro do espectro do autismo são derivados de dor, não é do autista. Senão todo autista agrediria. Só que muitas vezes é um paciente que tem um peso maior, uma estatura maior, né, uma completude muscular maior, ele vai agredir, ele vai machucar. Não porque ele quer, porque ele se desregulou, ele não tem controle ali das suas ações. Então, é importante que os profissionais, os pais também não se exponham a ponto de serem agredidos e machucados. E eu sei que isso é um ponto muito delicado, né? Vez ou outra aparece ali no Instagram notícias, né, de mães que foram agredidas pelos filhos. E aí a gente tem que ter muito cuidado para falar sobre isso, porque não é uma agressão voluntária, né? Uma pessoa que não está com, né, não tem habilidades ali para escolher o que é certo e o que é errado naquele determinado momento. Mas os pais e os profissionais precisam aprender a se defender desse processo. E mais do que se defender, é tentar impedir ou evitar que aquele paciente entre na crise. Né? Melhor do que melhor do que conter uma crise é evitar a crise. Então, qual é o gatilho? O que está levando aquela criança, aquele adolescente, aquele adulto para aquela condição, para aquela situação? Como que eu, enquanto nutricionista, mãe, terapeuta, o que quer que seja, qual que seja a posição, posso apoiar esse paciente para que ele não entre neste processo, que é muito mais complexo? Fora o gasto energético, é muito cansativo para o paciente que se desregula passar por esse processo. É um estresse, é uma liberação de cortisol absurda. Então, mais interessante do que aprender a conter é evitar a entrada. E isso também é aprendido. É aprendido. Você falou uma coisa muito interessante. Trabalho muito tempo e vou passando por... Tem um profissional que está comigo, que é o Gabriel. Se formou, ficou comigo 3 meses sem receber nada. Falou, professor, eu quero aprender. E ele é mestrando da UNB.
Hoje, pessoal, Gabriel tá afiadíssimo para trabalhar com a criança autista. Acho que eu tô passando a maioria dos alunos e os pacientes para ele agora, né? Lá no Instituto Viver Criança. Vou ter que formar mais profissionais. A gente vai abrir mentoria, acho que daqui a um mês. E assim, existem 3 situações que a gente não pode negar e tem que entender sobre o autismo. Como ele vai chegar na escola ou na sua terapia. Ele chega o dia que é maravilhoso, você fala, Jesus, hoje deu tudo certo, graças a Deus. Dia de sorte, vamos trabalhar. Aí você fala, nossa, foi top. Mas sabendo que no outro dia ele pode chegar de outra forma. Aí no outro dia ele pode chegar cansado, né? Estressado, quer ficar descansando. Gente, tem que ter esse tempo para ele. E vocês têm que identificar isso. E vai chegar o dia que ele vai chegar desregulado, acelerado, chegando ao pico da crise. E aí, o que vocês vão fazer? Como lidar com isso? Então, isso é importante entender, né? Anteceder a crise. Exatamente. Né? Eu, pelo fato de eu ver meus alunos, só pela sua expressão corporal, até no andar que eu falo, hoje o bicho vai pegar, hoje ele já veio... Hoje já tá difícil, começou difícil. Opa, vamos preparar lá para fazer regulação sensorial. Eu mostro no meu Instagram como fazer regulação sensorial. Que não pode usar, gente, na escola, em casa, nas terapias, qualquer profissional pode usar. Uma bola terapêutica é muito importante. Perfeito. Os tecidos também ajudam muito, os tecidos, né? Jump, cama elástica, existem vários fatores que dá para regular uma criança, né? Um adolescente. Então é importante também vocês saberem o hiperfoco, interesse restrito, aqueles reforçadores que todo mundo coloca aí no Instagram, né? É um bom recurso, é um aliado nosso, mas até certo ponto, porque sabemos que o hiperfoco pode atrapalhar também. Sim, e aí o profissional tem que saber qual é a linha, né? Até onde eu vou estimular ou permitir e onde eu preciso, né, quebrar aquela rigidez, muitas vezes vem derivado de um processo de rigidez, né? Associa, né, hiperfoco com a rigidez cognitiva, comportamental, mas tem que saber como manejar isso, né? Como manejar. E assim, quem tá falando pra vocês é um profissional de educação física, todo mundo deve estar meio assustado, né? Porque profissional de educação física muitas vezes é marginalizado também, pessoal. É um rola-bola, academia, não. Não tenho nada contra isso, mas é uma área que está sendo pouco divulgado, Carla. E assim, não existe profissionais para isso, né? Não está existindo e a gente está tentando abrir muito. Um cara que eu vou falar muito aqui, que está também nessa batalha, que é o Rodrigo Brívio. Posso falar dele também, porque foi um que me incentivou. Ele me incentivou, falou, Tolentino, abra um espaço e vai colocar, cara. Falei, beleza. Tentamos e estamos seguindo com isso aí. Então, assim, relacionado ao profissional de educação física, procure cursos. Tem o Rodrigo Brívio, se eu não me engano, tem o Fábio Toledo. Vai vir um professor Tolentino agora aqui em Brasília. Vou realizar a mentoria presencial. Vou ensinar para vocês presencialmente como lidar com uma criança autista, um adolescente, um adulto, quais os tipos de atividades, o que vocês têm que aprender. Mas primeiro a gente vai aprender sobre o autismo, que é muito importante. Não é chegar a me daqui que eu sei, eu sou profissional de educação. Não, calma. Atividades, exercícios, vocês sabem. Agora, como que vocês vão aplicar isso para criança autista ou um adolescente autista? Perfeito. Gente, olha isso, né? O professor Tolentino está lançando aqui no Dose de Atipicidade a mentoria dele. Presencial, aqui em Brasília, para os profissionais de educação física que querem se formar e começar a atuar nessa área. Nós precisamos de vocês. Eu vivo falando isso para os nutricionistas, né? Eu formo nutricionistas, mas no Brasil inteiro. Eu falo, gente, cadê os nutris de Brasília? Eu tô precisando de vocês comigo para a gente formar um time. É muita gente, são 2,4 milhões de pessoas autistas no Brasil. Não dá. A gente vai morrer e não vai atender todo mundo. Então, a gente precisa aumentar a nossa equipe, a gente precisa aumentar o número de profissionais especialistas e especialistas. Falou uma coisa importante. Nos bastidores a gente estava conversando e aí o professor Tolentino falou para mim, Carla, tem que saber o que é o autismo. Eu falei, ponto, esse é o ponto. Primeiro. Tem que saber o que é o autismo. O que é o autismo? O que é? O que é uma rigidez cognitiva? O que são as estereotipias? O que são comorbidades associadas? Senão a gente vai só replicar o que a gente aprendeu sem entender a base. Lembrando que sair um pouquinho do protocolo, ai meu Deus, e agora o que eu faço? Aí 2 desesperos, né? O do paciente e o teu. Então, para quem tem interesse, quem quer se formar nessa área, professor Tolentino, coloca seu @, aí pra gente, para quem ainda não te achou. @professor Tolentino. Ai, que lindo. Então, gente, assim, eu sou bem, viu, cara? Sou bem descontraído mesmo. Pessoal, procurem-nos.
No Instituto Viver Criança vai acontecer isso aí, se eu não me engano, no mês de julho ou agosto. Precisamos de profissionais. Em Brasília está muito carente mesmo dessa área. E quando eu falo relacionado ao autismo, não é só um professor de educação física, são todos profissionais que querem trabalhar com autismo. Conheço o autismo, suas características, né, Carla? O que é, onde aconteceu, o que eu tenho que fazer, que muitas vezes chega na terapia, ele dá uma rigidez cognitiva, o profissional não sabe o que é. Aí muitas vezes eu explico. Isso porque é imprevisto para ele. Então você tem que ter previsibilidade. Uma coisa muito importante que eu trabalho muito, isso é um profissional de educação física que está falando. Rotina estruturada. Alguém sabe o que é rotina estruturada? O autismo tem a rotina estruturada dentro da sua casa. Ele tem a rotina estruturada quando ele sai da sua casa à escola ou à terapia. E dentro da terapia ou dentro da escola, ele tem a sua rotina estruturada. E dentro da escola, na área de educação física, ele tem sua rotina estruturada. Perfeito. Isso tudo são caminhos da rotina estruturada. Tem que entender muito isso aí. Eu tenho vários alunos que eu tenho que deixar o circuito da mesma forma. Porque se chegar a mudar, ele dá rigidez cognitiva, porque ele, tem uma coisa diferente. Já desregula. Isso. E como inserir dentro da rotina estruturada? Já faz parte já da mentoria, já, pessoal. Inserir gradativamente. Cuidado para não inserir nem no começo nem no fim. Insiro no meio das estações. As estações servem para quê? Para o dia a dia, dentro da escola, né? Coloca lá um circuitinho diferente, uma atividade diferente. Muitas vezes ele vai olhar aquilo e vai refutar. Ah, não quero. Mas você insiste. De tanto ele observar na sua rotina que ele vai fazer aquilo ali. Perfeito. Entendeu? Então isso é muito importante. À medida que a criança vai criando mais confiança, ela vai compreendendo o processo, ela vai reduzindo também parte da rigidez cognitiva. E outra coisa que eu vejo que transforma a criança, óbvio, né, gente? Nutricionista falando de nutrição. A abordagem nutricional, quando a gente consegue fazer a inclusão de alimentos saudáveis com a troca de alimentos inadequados, que é isso que a nutrição faz, gente. Não tem milagre, né? Isso aqui não é sobre, meu Deus, uma abordagem mirabolante. Não, comida. Comida é igual para todo mundo. Arroz, feijão, vegetal, salada, proteína. Para os típicos, para os atípicos, crianças, adolescentes, é igual para todo mundo. Não tem uma abordagem mirabolante dentro da nutrição. Mas tem o fazer, o como fazer, tem o protocolo para isso. Quando a gente consegue aplicar isso na prática, porque, né, sendo especialista, você entende por onde a gente vai começar, é uma pergunta que eu sempre escuto. Carla, mas criança seletiva começa por onde? Gente, sempre tem uma ponta. Sempre tem um lugar certo para a gente começar. Isso é um olhar do especialista. E a alimentação associada com a suplementação, isso também reduz rigidez cognitiva. O processo de desnutrição, ele gera rigidez. O processo de desnutrição, ele vai gerar mais dificuldade para aceitar os processos. E a criança atípica, autista em especial, ela também precisa de previsibilidade. É algo que a gente fala muito. Então, cuidado ao mudar os brinquedos, o quarto de posição, cuidado com uma mudança de casa, por exemplo, uma mudança de rota. Você sai da escola e vai para casa todos os dias. Busca o menino na escola e leva o menino para casa. Aí, de repente, você lembrou, tá com o menino no carro, lembrou que tem que passar na farmácia. Você passa na farmácia e já desregulou a criança. Então, eu falo, mãe, até esta criança acalmar um pouco essa rigidez, até ela criar habilidade para lidar com o novo, evita esse tipo de situação. É melhor para todo mundo. Então, deixa a criança em casa e sai depois, se for o caso. Né? A gente tem que se adaptar à criança. Isso é inclusão. Né? Adaptar a minha abordagem à criança. E não só querer que a criança se adapte ao que a gente está propondo. E essa é uma questão muito delicada também dentro da escola, né? A escola tem lá seu cronograma, a escola tem todas as suas atividades desenhadas. E aí eu sou inclusivo. Como assim você é inclusivo? Eu vejo muito isso. Né? Igual a gente brinca, inclusive até a página 2. Porque enquanto a criança não se enquadrar naquilo que foi desenhado, ela não vai servir para este ambiente. E o que o ambiente está tendo de adaptação para essa criança? Isso é inclusão. Só que a inclusão ela tem que acontecer em todos os lugares. Inclusive na parte alimentar. Também falo muito isso lá na pós-graduação. Como é que eu vou adaptar a alimentação para uma criança, um protocolo, onde eu preciso restringir alguns alimentos para uma criança seletiva? Adaptação do protocolo para aquela criança. Suplementação, a mesma coisa. Senão a gente vai querer que todo mundo se enquadre naquilo que a gente desenhou e colocou como ideal. O espectro já é um espectro. Imagina a abordagem.
Se a gente não tiver essa flexibilidade para trabalhar o processo de abordagem terapêutica, e eu não achava que eu era terapeuta antes, mas hoje eu já me incluo no quadro das terapeutas, né? Porque a abordagem nutricional é uma terapia também, né? A gente considera como uma abordagem terapêutica. Se eu não tiver essa flexibilidade, eu não vou conseguir sucesso. E aí são mães desesperadas que chegam na clínica e falam: Carla, passei num nutricionista que disse que era especialista, fez uma dieta, me entregou e falou: faz seu filho comer. Como é que isso vai funcionar? De que maneira isso vai funcionar? Válido para todas as áreas, assim como os profissionais de educação física que não têm formação em autismo, vai querer pegar uma criança, adolescente, adulto, propor uma determinada atividade e ele não vai executar. Não vai. Não tem como, eu preciso adaptar a minha abordagem para aquele paciente, conforme a necessidade, a idade, conforme as habilidades desse paciente. Traz informação para a audiência agora sobre o Instituto. Onde é que fica? Qual é o seu público-alvo? Como é que o pessoal te encontra? Então, o Instituto Viver Criança fica na região norte de Brasília, em Sobradinho, Distrito Federal, né? Teve uma carência muito grande e nós conseguimos abrir lá. Lá atendemos crianças de 0 a 12 anos, né? Neurodivergente ou não. Temos fono, psicopedagogo, psicólogo, psicomotricistas, profissional de Perfeito. educação física. E, assim, um dos carros-chefe nossos é a fisioterapia, né? Respiratória, toxicólogo congênito, assimetria craniana, que é a doutora Joia, deve estar assistindo aí. Já já você vai estar aqui com a Carla. Já vou deixar um convite aqui em público para que ela venha participar do podcast comigo. E, assim, atendemos esse público 7 a 8 meses, assim, estourou. Já tem gente na Excelente. fila. E ó, que ainda não Excelente. recebemos plano de saúde ainda. Estamos ainda estudando qual vai ser as possibilidades de atender, é algo particular, mas são preços acessíveis. Excelente. Davi, né, lá do Sul. Então, assim, a gente procurou uma carência, pessoas, né, que têm uma carência muito enorme em terapias, enfim. Graças a Deus estamos conseguindo. E, assim, o Instituto Viver Criança é o nosso dodói, é um dos meus dodói agora. Sou sócio de lá também, a minha esposa, Perfeito. né, que faz parte, é a dona Célia, tia Célia, é a grande responsável de estar aqui hoje. E, assim, estamos na batalha, vamos tentar o máximo possível de crescer o Instituto Viver Criança, estamos participando de projetos. Sibélia, um beijão, né, participamos do Projeto do Bem, onde eu conheci a Carla. Perfeito. Projeto maravilhoso, que eu tô junto com vocês, sabem disso, que são várias mães, aquele projeto, que eu atendi os filhos delas. Você pode Excelente. perguntar para qualquer um. A Cibele esteve aqui semana passada, terça-feira passada eu gravei com ela, foi um podcast incrível. Não está no YouTube ainda, mas eu vou subir logo em breve, então vocês vão poder assistir e acompanhar o episódio completo com ela. Tem nutricionista lá? Ela tá na minha frente, quem sabe? Aí, ó, gente, tá vendo? Então, a turminha sim. lá do Instituto Viver Criança vai passar por quem? Pela tia Carla. Já montamos mais uma parceria aqui de indicações. Então, a tia Carla vai cuidar das crianças, adolescentes e adultos lá do Instituto. Não, é até 12 anos lá, né? Até 12 anos. Então, gente, mães que estão aqui nos assistindo, Instituto Viver Criança, até 12 anos. Você tem um monte de especialidades lá. Entre em contato com o professor Tolentino lá no Instagram dele ou no meu, se quiser mandar o direct também, eu encaminho para lá, para vocês conseguirem atendimento especializado dentro da psicomotricidade, dentro de todas as especialidades que ele oferece lá. Bem, estamos caminhando para o fim. Como vocês já sabem, todos os meus convidados ganham presentes. Esse aqui é o Biovit. O Biovit é da Sens Biofarma. A Sens Biofarma é um laboratório que acredita no nosso trabalho, que comprou a ideia do Dose de Atipicidade. Então, ele é um apoiador do nosso podcast. Todos os meus convidados recebem um Biovit de presente. Esse é o seu. Obrigadão. E o Biovit é um suplemento, gente, com foco em intestino e imunidade. Sensacional, indico. Eu também tomo. E é um grande parceiro aqui do nosso podcast. Além da Sens Biofarma, eu também tenho o Instituto Ciclos, que eu sou coordenadora do curso em Autismo e TDAH e T21. Nós estamos lançando agora a nossa 6ª turma, olha isso. Top. 6ª turma de formação de profissionais, nutricionistas e médicos dentro dessa área. Eu sou a coordenadora, eu também dou aula lá no Instituto. Então, um beijo para Carol, um beijo para Paty, que também acreditaram no nosso projeto e que apoiam esse podcast, que possibilitam que ele aconteça semanalmente, trazendo muito conteúdo, informação de qualidade para vocês. Eu tenho só um recadinho que eu quero deixar para vocês. Eu fui convidada
para ser embaixadora de um evento que vai acontecer aqui em Brasília. Então, vou deixar o convite para vocês. Dia 21 de junho de 2025, às 17 horas, na Escola Classe da 304 Norte, vai ter o Arraial Inclusivo. Então, vai ser uma festa junina sem glúten. Olha isso. Top. Então, se você é celíaco, se você é um paciente que está em alguma restrição alimentar, ou se você apenas está cuidando da sua saúde, evitando o consumo de alimentos com glúten, você é meu convidado. Então, no dia 21 agora do 6, 304 Norte, teremos o Arraial Inclusivo. Fica o convite aqui, eu vou colocar lá na minha rede social, vou colocar lá no Instagram, @nutri.carla, para vocês pegarem o link para comprar o ingresso de vocês. Nós temos também recadinhos aqui no YouTube. Onde fica a clínica? A Clínica Salva fica ali no setor hoteleiro norte. E a Clínica Viver Criança, o Instituto, na verdade, Viver Criança, fica em Sobradinho. A Thaline deixa o recado. Trabalho lindo que vocês desenvolvem. Amor pela profissão faz toda a diferença. Nem tudo é autismo. Eu repeti essa frase recentemente. Às vezes, só uma criança sendo criança, exatamente. Obrigada por quem mandou mensagem. Muito bom ter a presença de vocês aqui. Esse podcast foi criado para vocês, para que a gente possa trazer mais informação e trocar as ideias e esses conteúdos que fazem tanta diferença na vida das pessoas atípicas. Professor, obrigada pela tua presença. Coloca mais uma vez o seu @. E foi um prazer gigante ter você aqui. E a gente vai estreitar os laços, que a gente tem muita coisa, né? Muito trabalho aí pela frente. Com certeza a gente vai compor uma equipe multidisciplinar incrível. Assim, agradeço muito. @professor Tolentino. E assim, uma satisfação enorme de estar aqui com vocês, primeira vez. E eu sei que vai ser algo transformador. Vai ser o ponto de partida para a da educação física da psicomotricidade com autismo. Agradecer Perfeito. muito de coração. Eu trabalho com amor, muita paciência, né? Que eu coloco muito nos meus vídeos, dedicação, calma. Que isso é possível, sim. É possível trabalhar com a criança autista, é possível que eles desenvolvam. É que eu coloco bastante. E também o Instituto Viver Criança também mandou um presentinho para você também. Gente, tem presente ao vivo. Olha sim. isso. A camisa do nosso instituto. Que delícia. Tem presente pra tia Carla, ó. E uma Muito lembrancinha obrigada. bem legal nas horas, ó. Gente, muito bom receber esse carinho. Muito bom ter você aqui, primeiro de muitos. Gente, terça-feira que vem, 12h30, a gente tá aqui de volta com doses de atipicidade. Um beijo. Estar